Resolução número 4.234, de 11 de dezembro de 2012. Estabelece procedimentos e competência para proposição, formalização, celebração, execução e prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais. O Coronel PM, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições previstas no regulamento aprovado pelo Decreto número 18.445, de 15 de abril de 1977, R.100, artigo 6º. Inciso 6, e utilizando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto número 36.885, 23 de maio de 1995, artigo 1º, inciso 5, e ainda considerando a necessidade de fortalecer procedimentos utilizados para a celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres, os quais exigem ações de destacável grau de aderência ao interesse público, à ética e à transparência, b. que a descentralização administrativa e a delegação de competência contribuem para a dinamização de diversas atividades da instituição e para a maior flexibilidade na tomada de decisões, c. que a proximidade com os fatos e problemas locais impõe aos comandantes, nos níveis intermediários e de execução, melhores condições de análise e decisão sobre a conveniência de se estabelecer instrumentos jurídicos de cooperação, d. a necessidade de ajustar os procedimentos internos às exigências das normas de fiscalização e controle contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCENG, e dos demais órgãos de controle interno e externo, e a grande relevância que representam para a instituição os instrumentos jurídicos de cooperação, por contribuir e viabilizar a realização de projetos de relevância para a corporação, os quais dependem fundamentalmente de uma fonte de recurso, f. a necessidade de ampliar a capacidade operacional da corporação através do aumento de recursos orçamentários oriundos de outras fontes, g. a necessidade de aprovação de uma norma interna reguladora, prática e atual, que venha minimizar as dificuldades enfrentadas pelas muitas unidades de execução em face da complexidade jurídica e da vasta legislação a que estão submetidos os citados instrumentos jurídicos, h. o que dispõe as legislações vigentes que tratam da presente matéria, em especial as que adiante seguem, devendo ser observadas as alterações porventura ocorridas à época da celebração dos instrumentos ora mencionados. Resolve. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. As parcerias a serem estabelecidas por órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e entidades privadas com a Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, objetivando a realização de projetos ou eventos com duração certa, que impliquem em transferência voluntária de recursos financeiros e não financeiros, dar-se-ão por meio de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Nos termos desta resolução, observada a legislação em vigor, em especial a Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual 36.885, de 23 de maio de 1995 e Decreto Estadual 43.635, de 20 de outubro de 2003, e suas respectivas alterações. Artigo 2º. Para realizar procedimentos inerentes a convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres, as assessorias técnica e jurídica das unidades interessadas devem recorrer aos entendimentos dos conceitos básicos estabelecidos na doutrina do direito administrativo, revista e atualizada, e nas legislações em vigor. Artigo 3. Para os fins desta resolução, considera-se: 1. A administração órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. 2.
Administração pública. A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 3. Autorização de uso. É o ato negocial, unilateral, discricionário e precário, solicitado pelo interessado, para que a administração consinta na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. 4. Cessão de uso. É a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário utilize segundo a sua normal destinação, por tempo certo ou indeterminado. É ato de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bem desnecessário ao seu serviço cede uso a outra que o está precisando, nas condições estabelecidas no respectivo termo de cessão. 5. Comodato. É uma modalidade de empréstimo gratuito de um particular para a administração, de móvel ou imóvel, para ser usada temporariamente e depois restituída. 6. Compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 7. Concedente. Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. 8. Concessão de serviço público. É a delegação da prestação de tais serviços feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 9. Contrato. É todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar obrigações e direitos recíprocos. 10. Conveniente. Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular com a qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. 11. Convênio. Acordo firmado por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. 12. Crédito financeiro é o recurso disponível em conta da administração para pagamento de despesas assumidas junto aos credores. Trata-se de recurso efetivo para pagamento. 13. Crédito orçamentário. São autorizações constantes na lei orçamentária para a realização de despesas. 14. Cronograma de desembolso. Estabelece qual será o período de cada repasse e de aplicação da contrapartida, bem como o valor correspondente a cada época. 15. Imprensa oficial. Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. SVI. Instrumento congênere. É o termo utilizado para os instrumentos que possuam características semelhantes aos convênios, a exemplo dos termos de cessão, comodatos, protocolo de intenções, entre outros. 17. Interveniente. Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. 23. Obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 19. Parceria público-privada. É um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e, ou prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da infraestrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo poder público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro. 20.
Permissão de uso. É o ato negocial, unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público nas condições por ela fixadas. 21. Plano de aplicação. Refere-se ao desdobramento da dotação, verba, nos elementos previstos. 22. Plano de trabalho. Documento que descreve o conteúdo aprovado da proposta e que será objeto do apoio financeiro, tornando-se o documento base para a execução, gestão dos recursos e acompanhamento do projeto. 23. Preposto. É a pessoa designada por cada signatário, para acompanhar a execução das responsabilidades pactuadas no instrumento jurídico. Cada convenente deve designar o seu preposto. 24. Processo de execução de despesa é o processo desenvolvido pela administração, através das fases de empenho, liquidação e pagamento, para contratação um fornecedor de bens e serviços. V. Projeto básico de obras, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras. E montagem. C. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução, e subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 25. Projeto executivo conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 26. Proponente. É a pessoa jurídica de direito público ou privado que propõe à administração a execução de programa, projeto, atividade ou evento, mediante a apresentação do respectivo plano de trabalho ou projeto básico. 28. Serviço. Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 29. Signatários. Autoridades ou representantes legais dos pactuantes, que qualificados no preâmbulo do instrumento, assinam o mesmo. Capítulo 2. Da competência para a celebração. Artigo 4º. É da competência exclusiva do Comandante-Geral a celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública, nas esferas federal, estadual ou municipal, pessoa jurídica de direito privado e pessoa natural, quando, em ocorrer dispêndio financeiro pela PMMG para execução dos termos mencionados. 2. O objeto pretendido envolver unidades
subordinadas a diferentes comandos intermediários. 3. No âmbito federal ou estadual, o instrumento for assinado pela autoridade titular desses órgãos, com vistas à preservação de equivalência de representatividade. 4. Ocorrer transferência de recursos financeiros a PMMG, ainda que a título de indenização. 5. Celebrado com o município de Belo Horizonte. 6. O objeto consistir na construção, reforma ou cessão de prédio visando o funcionamento ou a melhoria de serviços policiais, levando-se em consideração a coexistência das situações previstas nos incisos anteriores. Parágrafo único. Fica subdelegada ao chefe do EMPM, na condição de substituto eventual, a competência estabelecida neste artigo. Artigo 5º. Fica subdelegada aos comandantes, diretores e chefes em nível de comando intermediário a competência para a celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com órgãos da administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, pessoa jurídica de direito privado e pessoa natural, desde que não conflitem com o artigo anterior, quando o objeto envolver reflexos exclusivos na esfera de sua responsabilidade. 2. O objeto pretendido envolver mais de uma unidade executora lotada no âmbito de sua responsabilidade. 3. A unidade interessada for apoiada por Centro de Apoio Administrativo, CA, Centro de Administração de Ensino, CAI, ou unidade equivalente a estas. 4. Celebrado com o município sede da RPM. 5. O objeto consistir na construção, reforma, ou cessão de prédio, visando o funcionamento ou a melhoria de serviços policiais. 6. O objeto prever a realização de estágio de estudantes em unidades sob sua esfera de responsabilidade, observada a Lei Federal nº 11.788, de 26 de setembro de 2008. E Decreto Estadual número 45.036, de 04 de fevereiro de 2009, e suas alterações, desde que não ocorra dispêndio financeiro pela corporação, quando então a competência será do comandante-geral. Parágrafo 1. Todo o processo contendo proposta de convênio com vistas à realização de estágios em unidades da PMMG ou que objetive descontos em mensalidades em cursos de instituições de ensino deverá estar instruído com parecer da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social, DIES, quanto à forma e requisitos legais, a qual adotará ainda medidas para estabelecer o controle de todos esses instrumentos. Parágrafo 2. As autoridades PM que celebrarem os instrumentos jurídicos mencionados no parágrafo anterior deverão, após a publicação de seus extratos, encaminhar em cópia para a DIES, inclusive de seus termos aditivos. Parágrafo 3. No caso constante do parágrafo anterior, ocorrendo denúncia, rescisão ou encerramento deverão, após sua publicação, encaminharem também cópia dos respectivos documentos para a DIES. Parágrafo 4. A DIES deverá providenciar a divulgação na intranet e no site da PMMG da relação de todos os convênios e instrumentos congêneres, mencionados no parágrafo 1º, destacando a instituição de ensino partícipe, síntese do objeto, vigência e valores. Parágrafo 5. A DIES, sempre que necessário, deverá expedir orientações técnicas para fins de padronizar procedimentos com vistas à celebração de instrumentos jurídicos voltados à realização de estágios em unidades da PMMG ou descontos em mensalidades em cursos de instituições de ensino. Artigo 6º. Fica subdelegado ao diretor de Educação Escolar e Assistência Social, DIES, os convênios que tenham por objeto a realização de estágio de estudantes em unidades sob sua esfera de responsabilidade, e aqueles que envolvam mais de um comando de nível intermediário, observada a Lei Federal nº 11.788, de 26 de setembro de
2008 e Decreto Estadual número 45.036, de 4 de fevereiro de 2009, e suas alterações, desde que não ocorra dispêndio financeiro pela corporação, cuja competência será do comandante-geral. Parágrafo único. Compete ainda ao DIEES: 1. Aprovar todo o processo contendo proposta de convênio com vistas à realização de estágios em unidades da PMMG ou que objetive descontos em mensalidades em cursos de instituições de ensino, o qual deverá vir com parecer técnico e jurídico da unidade interessada. 2. Quando não for de competência do DIEES celebrar o instrumento, em razão das competências descritas nos artigo 4º e 5º, após a análise, deverá encaminhar o processo devidamente instruído para a autoridade competente e finalizá-lo. 3. Acompanhar a vigência desses instrumentos e efetuar a devida divulgação para o público interessado. 4. Acompanhar o andamento e todas as alterações relativas a esses instrumentos pelo Sistema de Registro de Convênios da PMMG, Sirconv, que será alimentado pela unidade que deu origem ao processo. 5. Expedir orientações técnicas relacionadas à celebração dos instrumentos jurídicos de sua competência, observando esta resolução e demais legislações correlatas. 6. Para a implementação do presente dispositivo, após a publicação da presente resolução, a DIEES terá o prazo de 90 dias para expedir modelo de convênio e plano de trabalho que será inserido como anexo a este instrumento. Artigo 7º. Fica subdelegada aos comandantes de unidades de execução operacional e chefes de centros a competência para celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com órgãos da administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, pessoa jurídica de direito privado e pessoa natural, desde que não conflitem com as competências mencionadas nos artigos 4º, 5º e 6º desta resolução. Artigo 8º. As unidades da PMMG, em especial a APM, poderão oferecer vagas em cursos que estejam promovendo e ceder espaço físico para a realização de eventos a outros órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, mediante indenização dos custos através de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres a serem aprovados pelo comandante-geral. Parágrafo 1. Tanto a oferta de vagas em curso como cessão de espaço físico nas situações previstas neste artigo, somente serão aprovadas se não acarretarem prejuízo às atividades ordinárias de cada centro ou unidade, previstas nas diretrizes de ensino vigentes e desde que venha atender ao interesse público, situações que devem ser atestadas quando do parecer técnico emitido pela unidade da PMMG interessada. Parágrafo 2. São considerados espaços físicos para fins deste artigo as praças de esportes, salas de aula, auditórios, estacionamentos, estandes de tiro e demais dependências do aquartelamento onde será avaliada a oportunidade e conveniência pelo comandante da unidade, desde que indenizados os custos com conservação, limpeza, segurança, água, luz e outros que se fizerem necessários. Parágrafo 3. Fica vedada a cessão de uso de espaço físico em unidades da PMMG, ainda que em caráter precário, para a realização de festas, ou eventos similares em que haja cobrança ou não de ingressos, ou que gere receita indireta para a unidade com inobservância às normas legais que regem a matéria. Parágrafo 4. Para os demais casos de cessão de espaço físico em unidades da PMMG que não tenham interesse público, e as condições anteriormente mencionadas no presente artigo serão observados o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93, a fim de garantir ampla divulgação e concorrência para os possíveis interessados. Parágrafo 5. Qualquer proposta de instrumento jurídico voltada para a cessão de espaço físico tratada neste artigo deverá ser apreciada pela DAO, através de emissão de parecer técnico dessa diretoria, que deverá constar do respectivo processo.
Parágrafo 6º. Os cessionários descritos neste artigo responderão administrativa, civil e penalmente pelos acidentes sofridos ou atos praticados pelas pessoas que estiverem sob sua responsabilidade. Capítulo 3. Fases do convênio. Artigo 9º. Um convênio envolve 4 fases, que se desdobram em vários procedimentos. 1. Proposição. 2. Formalização. Celebração. 3. Execução. Acompanhamento. 4. Prestação de contas. Capítulo 4. Proposição do convênio. Artigo 10. Os convênios podem ser propostos pela PMMG diretamente à concedente, ou pelos concedentes à PMMG, dentre os quais destacam-se os seguintes: 1. Proposta ou projeto formulado pela PMMG diretamente ao órgão ou à entidade que disponha de recursos aplicáveis ao objeto pretendido. 2. Proposição de órgãos ou entidades que apresentem a existência de necessidades ou desejam implementar. 3. Apresentação de emenda parlamentar ao orçamento fiscal dos respectivos entes federados. Artigo 11. Para celebrar convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere de transferência de recurso financeiro, os partícipes deverão comprovar que estão em situação regular com a administração pública. Parágrafo único. O processo dessa comprovação será feito conforme previsto no Cadastrado Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais, CAGEC. Capítulo 5. Dos requisitos e procedimentos para formalização e celebração. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 12. A formalização de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere deverá fundamentar-se nos princípios básicos do direito administrativo, conforme artigo 37 da Constituição Federal 88 e Emenda Constitucional número 19 de 1998, em especial os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e de eficiência, tendo como foco atingir o interesse público. Parágrafo único. Para formalização dos instrumentos jurídicos mencionados neste artigo deve-se ainda primar pelo devido embasamento na legislação descrita no preâmbulo desta resolução e nas normas que vierem alterá-las ou sucedê-las. Artigo 13. A proposta de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere que contemple transferência de recursos financeiros para PMMG deverá estar acompanhada do respectivo projeto e plano de trabalho. O projeto deverá ser apresentado conforme as normas e modelos definidos pelo concedente. Parágrafo 1. Para a elaboração do plano de trabalho, deverá ser verificado que consta do anexo A modelo de plano de trabalho e anexo B modelo de relação de bens a serem adquiridos, constantes desta resolução. Parágrafo 2. O plano de trabalho relativo ao instrumento jurídico que não contemple transferência de recursos financeiros deverá sofrer os ajustes necessários quanto à forma. Parágrafo 3. O plano de aplicação, item indispensável do plano de trabalho de instrumentos que envolvem transferência de recursos financeiros, deverá classificar e especificar os materiais a serem adquiridos e os serviços a serem contratados nas modalidades de capital, custeio e serviço, com os respectivos valores. Parágrafo 4. Projetos que visem a celebração de convênios envolvendo a transferência de recursos financeiros de órgãos e entidades públicas da esfera federal e estadual para PMMG serão submetidos à avaliação prévia da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, ADO. Parágrafo 5. Os convênios que tenham em seu plano de trabalho investimentos para realização de obras, reformas e reparos em suas instalações físicas, bem como aquisição de material e equipamentos permanentes, deverão ser precedidos de parecer técnico do ENPM-4. Parágrafo 6. Os projetos que redundarem na celebração de convênios de natureza financeira com os municípios e entidades privadas deverão ser avaliados pelo respectivo comando intermediário.
Artigo 14. Todo termo de convênio deverá conter basicamente o seguinte: um preâmbulo, contendo a numeração sequencial no exercício, o nome, o CNPJ dos órgãos ou entidades que estejam firmando o instrumento, nome, endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade, o CPF, dos respectivos titulares dos órgãos signatários, ou daqueles que estiverem atuando por delegação de competência. Indicando-se, ainda, os dispositivos legais de credenciamento, e as normas em vigor correlatas. 2. O objeto, que deverá demonstrar a finalidade e seus elementos característicos, com descrição detalhada, objetiva, e precisa do que se pretendem realizar ou obter, observado o plano de trabalho, que integrará o convênio independentemente de transcrição. 3. A obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, quando for o caso. 4. A vigência na qual deverá estar compreendido o prazo previsto para a execução do objeto em função das metas estabelecidas no plano de trabalho e a prestação de contas final. 5. A possibilidade da concedente ou convenente de prorrogarem por termo aditivo, dentro do prazo de vigência, mediante pedido acompanhado com justificativa circunstanciada. Aceitação mútua das partes, e 30 dias de antecedência. 6. A classificação funcional, programática e econômica da despesa, com seus respectivos valores. 7. A liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho. 8. A obrigatoriedade da conveniente, que se estende ao interveniente, quando for o caso, de apresentar relatórios físico-financeiros e prestação de contas parcial ao final dos recursos recebidos, na forma e nos prazos legais. 9. A definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão da execução do objeto ou da extinção do convênio, quando for o caso, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente. 10. A faculdade aos partícipes para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 11. A obrigatoriedade de restituição à concedente, conforme o caso, de eventual saldo de recursos, inclusive, os rendimentos auferidos da aplicação financeira, na data de conclusão do objeto ou extinção do convênio. Quando da restituição, os convênios com contrapartida financeira da PMMG deve ser observada a proporcionalidade em relação ao valor global e o percentual de participação de cada convenente. 12. O compromisso da convenente de restituir à concedente o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor. Nos seguintes casos: a. Quando da não execução do objeto do convênio; b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final; c. Quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio; d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no plano de trabalho. 13. O compromisso da convenente de recolher, à conta da concedente, o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando não comprovar a sua aplicação na execução do objeto do convênio. Tive as obrigações do interveniente e do executor, quando houver. 15. O compromisso da convenente de movimentar os recursos em conta bancária específica, quando não integrante do sistema de unidade de tesouraria, SVIA. Indicação do foro para solução de demandas, levando-se em conta que, quando celebrados com a União, o foro será Brasília, DF, e Belo Horizonte, MG. Para os demais casos, devendo constar renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Artigo 15. Para convênios a serem celebrados com municípios, ficam estabelecidos o que consta do anexo C, modelo de convênio de transferência de recursos financeiros, e do anexo D, modelo de convênio de repasse de material ou apoio administrativo, desta resolução, os quais devem ser ajustados de acordo com o objeto pretendido e o entendimento ocorrido entre os partícipes, levando-se em consideração a legislação em vigor. Artigo 16. Assinarão obrigatoriamente termo de convênio os partícipes e duas testemunhas devidamente qualificadas e o interveniente, se houver. Artigo 17. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão nos convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam, realização de despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar. 2. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das administrações públicas federal, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. 3. Aditamento prevendo alteração do objeto. 4. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência. 5. Realização de despesas em data anterior à liberação dos recursos financeiros e posterior ao término do prazo de execução do convênio. 6. Atribuição de vigência ou de efeitos retroativos. 7. Realização de despesas como taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvados hipóteses constantes de legislação específica. 8. Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos e que conste claramente no plano de trabalho. Artigo 18. Para celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres e de seus respectivos termos aditivos e reformulações, que envolvam situações previstas no artigo 4º desta resolução, as unidades interessadas, após estabelecer entendimentos prévios com a concedente, deverão montar o respectivo processo, que constará de projeto assinado, proposta de plano de trabalho e minuta do convênio. 2. Instruir o processo com parecer jurídico e técnico da unidade, parecer do comando intermediário respectivo, avaliação das diretorias gestoras e coordenadoras de ações e atividades previstas nas metas fases do plano de trabalho. 3. Encaminhar o processo para DF até 30 dias antes da data prevista para o início do evento, com os documentos constantes nos incisos anteriores. 4. Encaminhar os documentos que compõem o processo por meio digital, sendo que a minuta de convênio ou congênere deve estar em formato de texto, extensão DOC, sem restrição para possíveis correções ou alterações pela DF. Parágrafo único. Instrumentos jurídicos que não envolvam transferência de recursos financeiros ou repasse de material serão avaliados pelo signatário da PMMG, responsável pela celebração, sobre a necessidade de elaboração do projeto e do ajustamento dos itens utilizados nos anexos A e B desta resolução. Artigo 19. São atribuições da Diretoria de Finanças, providenciar a avaliação e ou distribuição do processo com a proposta de convênio para as unidades seções que tenham relação direta com o objeto proposto, para manifestar sobre o mesmo. 2. Consolidar o posicionamento de todos os envolvidos e concluir o texto final da minuta, emitindo nota técnica, para fins de despacho com o comandante-geral. 3. Receber os documentos que compõem o processo de elaboração de convênios congênere por meio digital na caixa de mensagens da DF. 5. Ou pelo e-mail convênios@pmmg.gov.br, ou qualquer sistema de mensagens eletrônicas que vier a substituí-lo, para dar início ao processo de análise e ajustes no canal técnico. 4. Devolver os processos de convênios, acordos,
Ajustes e instrumentos congêneres que não atendam esta resolução, para retificação ou complementação de informações. 5. Abrir conta bancária para os convênios de repasse financeiro. 6. Publicar o extrato dos convênios congêneres assinados pelo comandante-geral ou chefe do Estado-Maior. 7. Fazer o lançamento no Sistema de Gestão de Convênios de Minas Gerais, SIGCOM, para fins de execução do mesmo no CEAFI. 8. Enviar a todas as unidades envolvidas na execução do instrumento cópia digitalizada do mesmo com a respectiva publicação. 9. Enviar à unidade que deu origem ao instrumento, uma via original assinada para ser entregue ao S. outro S. signatário, S. 10. Manter em arquivo uma via original do instrumento com publicação no Diário Oficial. 11. Expedir orientações técnicas sobre o processo de elaboração, execução, controle e prestação de contas de convênio ou congênere. Parágrafo único. A execução dos instrumentos jurídicos tratados nesta resolução somente iniciará após a assinatura do termo pelos signatários e a sua publicação em órgão oficial, conforme previsão em cláusula específica, devendo sua execução ser suspensa após o término da sua vigência. Artigo 20. Os processos de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres relativos a situações previstas nos artigos 5º, 6º e 7º desta resolução, observarão as recomendações constantes do artigo 18 e 19 no que for aplicável. Seção 2. Da contrapartida da PMMG. Artigo 21. Os convênios celebrados com municípios, com previsão de repasse não financeiro para PMMG, obrigatoriamente conterão cláusula de contrapartida, conforme estabelecido na Lei Orçamentária do Estado. Parágrafo único. A contrapartida de que trata o caput do artigo será atendida, através de serviço realizado pela PMMG em prol de órgãos e entidades municipais, devendo sua mensuração ser especificada na forma da tabela constante do anexo I desta resolução, e ter como base a unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, UFENG, considerando 10 UFENG por militar hora empregado, 8,51 UFENG por viatura policial básica hora empenhada e 13,34 UFENG por viatura tático móvel por hora empenhada, sendo que será considerado por fração de hora, podendo sua mensuração variar até 20% do valor repassado pela concedente. Observado o seguinte, uma contrapartida será relacionada com o objeto do convênio constante do plano de trabalho, devendo ser economicamente mensurável e estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da parte convenente, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e em legislação específica. 2. A contrapartida será estabelecida em termos percentuais do valor previsto no instrumento do ajuste para transferência voluntária, considerando-se a capacidade financeira e administrativa da respectiva unidade beneficiada, e o índice de desenvolvimento da regional prevista na Lei Orçamentária Anual. Artigo 22. Quando a contrapartida da PMMG for financeira, as solicitações de declaração de contrapartida para celebração de convênios, termos aditivos ou instrumentos congêneres de transferências de recursos financeiros, deverão ser registradas no SIGCOM. Módulo de entrada, pela Diretoria de Finanças da PMMG. Parágrafo único. A declaração de contrapartida terá validade apenas para a celebração do convênio no exercício para o qual foi emitida, em atendimento às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Minas Gerais, do artigo 23. A contrapartida financeira de responsabilidade da PMMG será providenciada pela DF através de lançamento do plano de trabalho no Sistema de Gestão de Convênios, SIGCOM, para fins de avaliação e aprovação pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Artigo 24. Aprovada a proposta de convênio de transferência de recurso financeiro, a Diretoria de Finanças providenciará a abertura de conta bancária exclusiva para a movimentação dos recursos.
Artigo 25. O convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrado por subdelegação não poderá conter cláusulas que impliquem obrigações que não possam ser cumpridas com os meios disponibilizados à respectiva unidade executora, nem outras que afetem a finalidade pública da atividade policial militar. Artigo 26. Os documentos relativos à celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere serão compilados em capa própria, conforme anexo F, modelo de capa de processo de convênio, desta resolução, com montagem pela unidade interessada ou beneficiada, contendo minutas, mensagens, análises técnicas e jurídicas, constituindo-se assim processo, cujas folhas receberão número sequencial na ordem cronológica da juntada dos documentos. Parágrafo 1. O convênio ou instrumento congênere será numerado junto à unidade responsável pela sua celebração, obedecendo-se ordem cronológica anual, com base na data de assinatura, devendo o processo de convênio ser mantido em arquivo para verificação dos órgãos internos e externos de fiscalização. Parágrafo 2. Os termos aditivos serão numerados sequencialmente em relação ao convênio a que se referirem e, para sua elaboração deverão ser observadas as mesmas recomendações contidas na seção 1, capítulo 5 desta resolução, no que couber. Artigo 27. A eficácia dos convênios, acordos, ajustes, instrumentos congêneres e de seus aditivos, quaisquer que sejam os seus valores, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no órgão oficial dos poderes do Estado. Parágrafo 1. Essa publicação deve ser providenciada pela concedente que for órgão ou entidade pública, na mesma data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias, devendo conter os seguintes dados: 1. Número do convênio, 2. Nome da concedente, 3. Valor do convênio, 4. Objeto do convênio, 5. Nome da conveniente, do interveniente e do executor, quando houver, 6. Data de assinatura e período de vigência. Parágrafo 2. Quando celebrados com os municípios, caberá à autoridade PM signatária providenciar a devida publicação junto ao órgão oficial do Estado. Parágrafo 3. O resumo para a publicação dos instrumentos assinados pelo Comandante-Geral da PMMG será encaminhado à imprensa oficial do Estado pela DF, que, após publicação no Diário Oficial do Estado, fará a distribuição aos interessados juntamente com a cópia do integral do instrumento de origem. Parágrafo 4. Para os demais casos, a publicação será realizada conforme cláusula especificada no instrumento. Artigo 28. As vias e cópias dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres e seus termos aditivos deverão ser distribuídos, em até 5 dias após sua publicação, da seguinte forma: 1. Para supervisão e controle, a DF manter uma via original do instrumento, quando o signatário pela PMMG for o comandante-geral ou chefe do EMPM, bem como fazer a distribuição de cópia a todas as unidades interessadas e ou envolvidas na execução dos instrumentos, b. diretorias gestoras ou envolvidas na execução do instrumento. 01. Uma cópia com extrato da publicação no Diário Oficial, c. EMPM 601. Uma cópia do instrumento com publicação, onde tenha repasse financeiro e execução de processo de despesa pela PMMG. 2. Para coordenação e execução, a Comando Regional 01, uma cópia sempre que envolver a região e unidade sob seu comando, b. Preposto do convênio 1, uma cópia do instrumento, c. Unidade beneficiária do convênio -1, uma cópia do instrumento, d. Partícipe, s. Do convênio -01, uma via original do instrumento. Parágrafo único. As providências para a distribuição dos instrumentos celebrados conforme competências descritas nos artigo 5º, 6º e 7º desta resolução serão de responsabilidade dos respectivos signatários da PMMG. Capítulo 6. Das alterações.
Artigo 29. Os convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres somente poderão ser aditados e seus planos de trabalhos reformulados com as devidas justificativas, mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de 30 dias antes do seu término e desde que aceita, mutuamente, pelos partícipes, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão. Parágrafo 1. É vedado o aditamento de convênio, acordo, ajuste e instrumento congênere com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa. Parágrafo 2. Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da execução do convênio como, por exemplo, prazo de execução e cronograma de desembolso, poderá ser proposta a reformulação do plano de trabalho ao órgão ou entidade concedente para fins de aprovação. Parágrafo 3. A proposta de reformulação do plano de trabalho a ser encaminhada à concedente deverá conter 1. Ofício de solicitação, 2. Justificativa do pedido de reformulação, 3. Plano de trabalho com as devidas alterações, datado e assinado pelo proponente, 4. Relação de bens de consumo, permanentes serviços a serem adquiridos. Capítulo 7. Execução do convênio. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 30. Celebrado o convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, a sua execução física deverá se pautar pela estrita observância das normas legais aplicáveis, em especial as citadas por esta resolução, bem como guardar plena consonância com o plano de trabalho previamente pactuado, sob pena de responsabilização da autoridade competente, além da devolução dos recursos aplicados indevidamente. Artigo 31. A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a assinatura e a publicação do extrato de convênio no órgão oficial dos poderes do Estado. Parágrafo 1. O último depósito previsto no cronograma de desembolso deverá ser de até 2 meses antes do término da vigência do convênio, para garantir prazo suficiente à execução dos recursos. Parágrafo 2. A unidade responsável pela execução do convênio solicitará a descentralização dos créditos orçamentários APM 6, na medida em que for ocorrendo os depósitos, observando rigorosamente os montantes de custeio e capital para cada projeto ou atividade discriminados no plano de aplicação do respectivo convênio. Parágrafo 3. A unidade responsável pela execução do convênio deverá confirmar os depósitos efetuados pela concedente, solicitando a DF a geração da receita referente ao depósito efetuado em instituição bancária, devendo discriminar seu valor em custeio e capital. Para tanto, deverá remeter à Diretoria de Finanças planilha de programação da despesa, detalhada até o nível de elemento item, conforme anexo H. Artigo 32. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada parte pela responsabilidade assumida. Artigo 33. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, será obrigatório a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção do acordo ou ajuste. Parágrafo 1º. Os bens materiais e equipamentos adquiridos com recursos de convênios com órgãos e entidades públicas poderão, a critério da concedente, ser doados ao outro partícipe quando, após a consecução do objeto do convênio, for entendida como medida necessária para assegurar a continuidade de programa governamental. Parágrafo 2º. Autorização para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, mediante recursos provenientes de convênios, obrigatoriamente, deverá ser procedida de autorização do chefe do Estado-Maior, após avaliação técnica do ENPM 4, seção 2. Papel do preposto.
Artigo 34. Para cada convênio, acordo, ajuste ou congênere celebrado deverá estar designado pelo menos um preposto pela PMMG, que atuará como gerente do respectivo instrumento jurídico, o qual será responsável pelas seguintes atribuições: 1. Primar pelo cumprimento de todas as cláusulas acordadas. 2. Acompanhar toda a execução da avença. 3. Primar para que na execução do instrumento, bem como todos os estágios das despesas previstas ocorram dentro de sua vigência. 4. Propor, até 30 dias antes de vencer o instrumento, alterações das cláusulas por meio de termo aditivo, quando representar medida imprescindível à sua boa execução, providenciando inclusive as reformulações do plano de trabalho, quando for o caso. 5. Produzir relatórios específicos necessários, inclusive o relatório de cumprimento do objeto quando da prestação de contas. 6. Conferir e assinar o relatório de atividades de contrapartida, constante do anexo e desta resolução. 7. Remeter à DF toda a documentação indispensável ao processo de prestação de contas parcial e final. 8. Propor a denúncia e rescisão, quando for o caso. Parágrafo 1. O preposto será designado pela autoridade da PMMG, signatária do instrumento, ficando inclusive especificado a sua função em cláusula. Parágrafo 2. Caberá ainda ao preposto designado no âmbito da PMMG, 1. Instituir equipe no âmbito de sua competência para auxiliá-lo na gerência do convênio, quando necessário. 2. Comunicar seu impedimento para prosseguir no papel de preposto, principalmente quando movimentado ou transferido de função, solicitando à autoridade PM competente a sua substituição por outro militar. 3. Avaliar a eficácia do convênio, ajuste, acordo ou instrumento congênere em vigor, a cada meta-fase cumprida, constante do cronograma de execução, para propor ajustes necessários ou denúncia do instrumento, se for o caso, evitando-se a manutenção de parceria ineficaz que possa redundar em ônus operacional, logístico ou qualquer outro prejuízo à PMMG. Parágrafo 3. A designação e funções desempenhadas pelo preposto, para fins de cumprimento desta resolução, serão consideradas como encargo. Capítulo 8. Da prestação de contas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 35. A Diretoria de Finanças é responsável pela adoção de medidas necessárias à formalização e encaminhamento para a concedente da prestação de contas parcial e final relativas aos convênios de repasse financeiro. Parágrafo 1. O prazo para a apresentação da prestação de contas parcial e final se dará conforme acordado em convênio e levando-se em consideração a legislação em vigor adotada pela concedente. Parágrafo 2. Sempre que necessário de forma tempestiva, a DF deverá difundir orientações aos gestores, unidades responsáveis pela execução de convênios de transferência de recurso financeiro e aos respectivos prepostos gerentes, para a instrução do processo de prestação de contas, devendo ser indicados os prazos e procedimentos necessários à adoção de cada medida. Parágrafo 3. O relatório de cumprimento do objeto deverá fazer parte da prestação de contas final e deverá estar de acordo com o constante do anexo G, modelo de relatório de cumprimento do objeto, desta resolução, salvo os casos em que a concedente estabelecer modelo próprio. Parágrafo 4. Antes de encaminhar a DF o relatório de cumprimento do objeto alusivo a convênios celebrados com órgãos ou entidades públicas no âmbito federal ou estadual, o preposto gerente deverá submetê-lo à apreciação dado, procedendo aos ajustes que forem necessários, dentro do prazo indicado pela DF. Parágrafo 5. O ordenador de despesa e o preposto gerente serão responsáveis solidários pela consolidação do processo com toda a documentação necessária à prestação de contas parcial e final dos recursos recebidos, pela contrapartida aplicada por meio de convênio, e, do seu encaminhamento à DF, observando as orientações desta diretoria. Parágrafo 6.
Na situação em que, no mesmo convênio, houver a participação de 2 ou mais prepostos gerentes, a responsabilidade pela consolidação e remessa do relatório de cumprimento do objeto com oportunidade ADF recairá naquele que for o mais antigo, devendo ser observado o constante do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7. As unidades da PMMG, na medida em que forem executando metas fases previstas no plano de trabalho de instrumentos jurídicos de natureza financeira, devem enviar à DF a documentação necessária à montagem do relatório físico-financeiro para a prestação de contas correspondente. Parágrafo 8. Eventualmente, nos casos de prestação de contas parcial e final de convênios celebrados com municípios, excetuando a capital mineira, poderá DF expedir orientações para que a unidade executora e preposto gerente formalizem o processo de prestação de contas, o qual deverá ser validado pela referida diretoria, antes de seu encaminhamento à concedente. Parágrafo 9. Na hipótese da situação mencionada no parágrafo anterior, havendo a participação de mais de uma unidade executora em um mesmo convênio, a competência para a consolidação e formalização da prestação de contas recairá sobre o comandante regional, sendo solidários os comandantes das unidades envolvidas, ordenadores de despesas, chefes da SOFI envolvidos e respectivos prepostos gerentes. Parágrafo 10. Para a prestação de contas dos recursos de convênios celebrados com municípios que não possuam legislação própria referente à prestação de contas, deverá ser observado o disposto na Portaria Interministerial 507, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Controladoria Geral da União, de 24 de novembro de 2011. Ou a que vier a sucedê-la. Parágrafo 11. A Diretoria de Finanças cadastrará o responsável pelo acompanhamento da movimentação e/ou execução financeira, indicado pelo ordenador de despesas da unidade executora, junto à instituição financeira em que for aberta a conta específica relativa ao instrumento jurídico. Artigo 36. A legislação em vigor observada pela concedente será o parâmetro para que a DF, unidades executoras e prepostos gerentes procedam ao acompanhamento com relação à aprovação ou não da prestação de contas final apresentada. Artigo 37. A não apresentação da prestação de contas final, no prazo estipulado no convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere de transferência de recurso financeiro, ou a prestação de contas não aprovada poderá ensejar as seguintes providências: um bloqueio no CAFI-MG do convenente, ficando mesmo impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização. 2. Promoção de tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. 3. O encaminhamento da documentação relativa ao convênio à Advocacia Geral do Estado, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas judiciais cabíveis. Artigo 38. A DF é responsável por manter em seus arquivos cópia de todas as prestações de contas parcial e final dos convênios de transferência de recursos financeiros, celebrados pela PMMG. Parágrafo 1. A DF deverá enviar cópia das prestações de contas mencionadas no caput deste artigo para a auditoria setorial. Parágrafo 2. As unidades executoras são responsáveis por encaminhar à DF a relação dos instrumentos jurídicos tratados nesse artigo e de seus termos aditivos, conforme anexo 4 da Instrução Normativa número 07/2003. TSENG, até a data estipulada por esta diretoria, para encaminhamento ao respectivo Tribunal de Contas. Seção 2. Dos convênios de repasse não financeiro. Artigo 39. Além das disposições contidas na seção anterior, as unidades que possuírem convênios de repasse não financeiro, deverão manter pastas e arquivos com dados sobre os materiais e bens recebidos,
bem como cópia dos pagamentos referentes às despesas com contas públicas e ou outras despesas relacionadas às responsabilidades assumidas no convênio, tais como 1. Cópias de notas fiscais ou documentos similares referentes ao material recebido. 2. Cópia de despesas com contas públicas, tais como água, luz, telefone, internet e aluguéis. 3. Conciliação mensal do valor do repasse não financeiro recebido com os valores previstos no plano de trabalho, em especial, no cronograma de desembolso. 4. Controle atualizado dos saldos dos convênios, consolidada, em planilha eletrônica acessível ao agente de coordenação e controle almoxarife das unidades. Artigo 40. Todos os materiais e bens recebidos como o repasse decorrente de convênio deverão ser lançados no CIAD, conforme Decreto Estadual 45.018, de 20 de janeiro de 2009 e demais normas afetas à matéria. Capítulo 9. Da rescisão e da denúncia. Artigo 41. Constitui motivo para a rescisão do convênio, independente do instrumento de sua formalização, a inadimplência de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações: 1. Utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho. 2. Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto nas normas específicas em vigor. 3. Falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos estabelecidos. 4. Obtenção de resultados abaixo dos indicadores de desempenho, qualidade e produtividade fixados no plano de trabalho do convênio. Parágrafo único. Na ocorrência do disposto no inciso 3, a autoridade competente deverá instaurar a respectiva tomada de contas especial. Artigo 42. A denúncia poderá ser interposta, conforme acordado no instrumento jurídico, por qualquer das partes, sem incidência de sanções. Capítulo 10. Das disposições finais. Artigo 43. Fica vedado o estabelecimento de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere com entidade particular que condicione a transferência de recursos financeiros ou materiais ao desempenho de atividade policial militar, de forma a privilegiá-la em relação às demais, significando prestação de serviços em prejuízo da finalidade pública da PMMG ou que tenha como objeto o fato gerador da taxa de segurança pública. Artigo 44. Todos os comandantes em nível de comando intermediário deverão providenciar para que suas respectivas assessorias tenham efetivo controle sobre a execução, vigência e prestação de contas de todos os convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres celebrados no âmbito de sua competência. Artigo 45. A Diretoria de Finanças, através de apoio técnico da DTS, adotará medidas no sentido de disponibilizar orientações para que todas as unidades executoras no âmbito da PMMG cadastrem seus convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres no Sistema Interno de Registro e Acompanhamento de Convênios da PMMG, Circonv. 1. Sobrescrito todos os instrumentos descritos nesta resolução que dependam e de cadastramento nos diversos sistemas de controle, em especial, Circonv e Siconv, serão realizados pela unidade beneficiária do instrumento e ou pela unidade executora, excetuando-se dessa obrigação as unidades que fazem compra centralizada, tais como os centros da DAO e DTS. 2. Sobrescrito os projetos destinados à captação de recursos oriundos de convênio, celebrados com qualquer dos poderes da União, seja administração direta ou indireta, serão aprovados pela ADO e o setor técnico da PMMG diretamente envolvido, devendo o seu cadastramento no Siconv ser realizado pela unidade autora do mesmo. 3. Sobrescrito, a DF prestará assessoria técnica para os diversos lançamentos a serem realizados no Siconv.
Artigo 46. Os anexos constantes nesta resolução podem ser adaptados à realidade do convênio, incluindo-se a estrutura de projeto, minutas e formulários para prestação de contas, em especial, quando tratarem de instrumentos celebrados com a PMMG, nas hipóteses do artigo 45, 2, o sobrescrito, e o outro partícipe, figura como concedente. Parágrafo único. Para os demais casos, em especial, o controle de material recebido, como nos convênios de repasse não financeiro celebrados com os municípios, prevalecerão os requisitos contidos nos anexos D e E. Artigo 47. As supervisões técnicas realizadas pelos gestores, no âmbito de sua competência, deverão verificar junto às unidades frações supervisionadas, a formalização e a execução dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres vigentes, bem como as respectivas prestações de contas, quando for o caso. Parágrafo 1. As irregularidades ou inconformidades verificadas deverão ser comunicadas imediatamente ao escalão superior, com cópia para a auditoria setorial, a quem caberá adotar providências com vistas à verificação dos fatos e identificação do responsável, ex. Parágrafo 2. A Diretoria de Finanças acompanhará o percentual de execução dos convênios de transferências de recursos financeiros, ao longo de sua vigência, devendo adotar providências no sentido de se fazer cumprir o cronograma estabelecido no plano de trabalho. Parágrafo 3. Medidas de acompanhamento, similares à mencionada no parágrafo anterior, deverão ser adotadas pelas demais autoridades PM signatárias de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres, como forma de reforçar os mecanismos de controle interno em prol da boa execução desses instrumentos e melhor gestão dos resultados. Artigo 48. Os instrumentos descritos nesta resolução, bem como documentos relacionados, em especial, a prestação de contas, deverão permanecer arquivados conforme legislação pertinente, devendo o GDOC dar o suporte técnico no acondicionamento e armazenamento destes. Parágrafo único. A distribuição de documentos relacionados aos instrumentos previstos nesta resolução deverá ser realizada preferencialmente por meio digital, mantendo-se documentos físicos somente aqueles destinados à composição do processo de celebração e prestação de contas, conforme legislação em vigor. Artigo 49. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e, em especial, a Resolução número 4029, de 18 de junho 09. Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2012, a Márcio Martins Santiana, CEL PM. Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!